Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. Paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus. Esse é o programa Deixa Deus Te Santificar, com a evangelista Mileixa Rivera, para a glória do Senhor. E glórias a Deus por mais uma vez estar ao ar esse programa para a glória do Senhor Jesus. Se você tiver alguma petição de oração, se algum de vocês tiver alguma petição de oração, pode deixar assim nos comentários, lá embaixo nos comentários, e assim a gente vai estar orando, né, por cada um de vocês para a glória de Deus ao final desse programa. Então, glórias a Deus. Vamos ler na palavra de Deus. Vamos ler na palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Glória a Deus, aleluias. E vamos estar lendo nos versículos 1 ao 8. Vamos ler a palavra de Deus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém. Vamos orar nessa hora. Pai Santo, Pai bom, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, meu Pai. Muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença, oh meu Deus. Obrigada por nos conceder a oportunidade, o privilégio de recebermos a tua palavra. Muito obrigada por me permitir pregar a tua palavra nessa hora, oh meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor seja trazendo e fazendo liberdade aos cativos, que o Senhor faça libertação, que o Senhor seja quebrando as cadeias do diabo, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Pai, que o Senhor liberte as vidas, que o Senhor faça a libertação, que o Senhor cure as feridas dos doentes, cure os doentes e seja sarando os corações dos quebrantados, oh meu Pai. Que o Senhor seja resgatando as vidas, que o Senhor seja libertando, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor seja dando sabedoria, inteligência a cada um de nós, para assim, oh meu Pai, podermos receber a tua palavra e viver a tua palavra, oh meu Deus. Nos ajude, oh meu Deus, ter esse entendimento da tua palavra, oh meu Pai, para assim caminhar segundo a tua vontade, para assim fazer o que o Senhor, aquilo no qual o Senhor toma prazer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço tudo isso para a tua glória e tua honra, e também eu te peço, oh meu Pai, oh meu Deus, que o Senhor seja colocando as palavras na minha boca, que o Senhor seja dirigindo a minha vida. Oh, para a tua glória e para a tua honra, oh meu Pai, pelo teu poder, pelo teu amor e pelas almas que vão ouvir, pelo teu povo que estará ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, resgate as vidas. Amém, amém. Glória a Deus. Então, hoje eu vou estar pregando sobre o tema: o Senhor fará justiça. Por quê? Porque Ele é a justiça, né? Então, Ele vai fazer justiça. A gente só precisa confiar. A gente só precisa confiar no Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Era uma necessidade, um dever que eles tinham, né? Para orar sempre e nunca
desfalecer. Eles não podiam desfalecer. Então, ele estava contando essa parábola para eles, estava falando essa parábola desse juiz iníquo, né? E disse a palavra de Deus, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Por acaso tem alguma coisa difícil para Deus? Por acaso tem alguma coisa assim que a gente possa dizer, isso tá muito difícil, isso aqui tá difícil, isso aqui eu acho que não vai dar certo. Mas eu quero falar para você que Deus é a justiça. Deus faz justiça aos seus escolhidos, aqueles que são fiéis, obedientes a Ele. Então, não tem por que temer, não tem o que temer, porque Deus, Ele faz justiça, embora tenha juízes, embora na terra, né, você possa ver pessoas que são iníquas, pessoas que são injustas, mas Deus ele é justo. Então, ele não vai falhar. A palavra de Deus fala assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. Às vezes, nós estamos com essa viúva, clamando a pessoas por justiça, pela justiça, quando de Deus é que vem a justiça, porque ele falou assim, no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz assim, diz o seguinte, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, ele é o Deus da justiça. Então, é isso. Deus que faz justiça, e a palavra de Deus fala que ele é a justiça. Ele se compraz em fazer justiça. Então, é muito importante nós compreender isso, porque para nós receber a justiça de Deus, precisamos confiar nele. E tem pessoas hoje pedindo justiça de uma pessoa quando eles têm um Deus, quando a gente tem um Deus que faz justiça. Então eu não preciso ir para o juiz, eu não preciso ir para o homem, eu preciso ir aos meus joelhos, né? Eu preciso ir na presença de Deus e dobrar os meus joelhos e ficar na presença de Deus e aí orar para Ele, porque Ele que faz justiça. Ele que faz justiça. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente permanece esperando, quando a gente permanecer esperando no Senhor, é aí que Ele vai fazer a sua justiça. Quando eu espero, quando eu confio, quando eu tenho confiança nele, quando eu confio plenamente nele, é aí que o Senhor faz justiça. Glórias a Deus. Então, essa viúva estava pedindo a esse juiz, é claro, porque tem ocasiões que tem coisas que homens terrenais, Deus colocou eles nessa posição e Deus vai usar eles para resolver certas coisas. Por exemplo, nesse caso, a gente vê essa viúva, ela estava pedindo justiça desse juiz, né? Que ela estava pedindo que ele fizesse justiça do adversário dela. Então, e por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, é muito importante nós compreender isso, glórias a Deus, porque para os homens é provavelmente uma coincidência, é uma coisa que você fala, nossa, como é possível que esse juiz que não faz justiça a ninguém, que não teme a Deus e que não gosta de fazer o bem, por exemplo, né? É um exemplo só. Por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu por acaso? Não aconteceu por acaso, glórias a Deus, aleluia. O que acontece? Que essa viúva, além de pedir a justiça terrenal, ela estava pedindo a justiça celestial, porque a Bíblia não especifica assim em detalhes, mas pelo que a gente vê, essa viúva era justa.
ela era justa. Então, ela estava orando, ela provavelmente orou a Deus, ela ficou de joelhos, ela clamou, ela orou, e ela ficou aí clamando, orando o Senhor. E Deus respondeu, embora os homens sejam iníquos, sejam ímpios, quando Deus, ele coloca a sua mão num lugar, numa situação, a gente não tem que temer, porque Deus é que vai fazer justiça. Então, se tem uma pessoa que ofendeu você, se tem uma pessoa que te feriu, pode ficar tranquilo, porque Deus fará justiça. Então, o importante é que a gente preserve o seu coração. O importante é que a gente preserve o coração na presença de Deus, perdoando aqueles que me ofendem, né? Eu devo perdoar, porém, eu devo perdoar. Eu devo ter um coração limpo. Assim, tipo, se uma pessoa me ofende, eu devo perdoar no meu coração. Eu não posso ficar nessa mágoa, eu não posso ficar aborrecido, bravo com essa pessoa e tendo esse rancor no meu coração, porque Deus ensina a gente que a gente tem de perdoar. Eu devo perdoar os meus inimigos, eu devo perdoar aqueles que me ofendem. E na verdade, o verdadeiro inimigo da igreja não é o homem, não são os homens, né? O verdadeiro inimigo da igreja é o diabo, Satanás, né? E os demônios. Esses são os verdadeiros inimigos da igreja e, na verdade, o mundo, a carne, né? Mas eu não posso considerar ou pensar, por acaso, que eu tenho a minha luta ou o meu inimigo é o homem. Não é bem assim, porque o inimigo do homem é Satanás. São Satanás e os demônios, não é mesmo? Então, glórias a Deus, aleluia, aceita a glória. A palavra de Deus fala isso porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é a justiça, porém, Ele fará justiça para aqueles, por enquanto Ele é a justiça, Ele fará justiça para todos aqueles que confiarem nele, para todos aqueles que se voltarem para Ele. Tem pessoas hoje clamando pela justiça de Deus, mas eles não fazem justiça. Então Deus vai pagar, vai recompensar para cada um segundo a sua obra. Deus vai pagar para o iníquo, para o ímpio, segundo as suas obras, e para o justo, para o obediente, para aquele que tem se preservado para Deus, segundo as suas obras. Então, eu não posso clamar por uma justiça, né, que eu não vivo. Tem pessoas hoje no mundo culpando a Deus, blasfemando contra Deus, porque eles acham e eles falam, se pensam que Deus não tem feito justiça, mas Deus é justo. Ele é justo, mas tem pessoas clamando pela justiça de Deus, mas eles não estão procurando aquele Deus da justiça. Desculpa. Então, tem pessoas assim, clamando, oh Deus, eu quero justiça, eu quero que o Senhor faça justiça comigo, eu quero que o Senhor faça uma coisa, mas Deus fala assim, como você quer uma justiça, como você quer que eu faça justiça se você não está fazendo o que é reto perante os meus olhos, você não está fazendo a coisa certa, né? Deus é um Deus justo, e tem pessoas que querem mesmo recompensa de Deus, tem pessoas que querem que Deus recompense eles, mas como eu quero que Deus me recompense se eu não estou fazendo o que é certo? Então, a palavra continua falando aqui, diz a palavra de Deus assim, a gente está em Lucas capítulo 18, né? Versículos 1 a 8. Mas agora a gente vai ler aqui de novo, né? No versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, né? Eu quero fazer essa aclaração aqui, porque é muito importante nós compreender isso, porque fala assim, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Essa era a desculpa dele para fazer justiça. Eu não quero que ela fique me importunando. Mas a verdade é que tinha a mão de Deus por trás disso tudo. E é assim mesmo. Às vezes a gente nem se explica como é que isso aconteceu, como é que eu estava clamando aconteceu, como é que a justiça foi feita. E é porque Deus colocou a sua mão. Ele defendeu, ele pelejou, ele lutou. E ele venceu essa batalha por você, pela gente, né? Então, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz.
e Deus não fará justiça. Então, se esse juiz que era iníquo, ele era injusto, né? E isso é claro que eu devo especificar que isso era uma parábola, né? Uma parábola, né? Mas nessa parábola a gente encontra muita verdade, porque tudo que Jesus falou foi com um ensino, né? Uma ensinança. Então, é muito importante isso, porque a palavra de Deus fala assim, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus, por acaso, não fará justiça aos seus escolhidos. Se esse juiz, que era iníquo, que era injusto, ele fez justiça, quanto mais o Senhor não fará justiça para aqueles que são fiéis, para aqueles que são obedientes, para aqueles que clamam a Deus, que vivem do joelho, né, de joelho no chão, pessoas que vivem de joelho no chão, pessoas que clamam a Deus, que têm esse relacionamento com Deus, que têm essa comunhão com Deus. Então, por acaso Deus não fará justiça? É claro que ele vai fazer justiça. Se o injusto juiz fez isso, ele disse isso, quanto mais o Senhor, que é coberto de razão, coberto de justiça, coberto de santidade, de pureza, né? Então, a justiça é reconhecida como um dos atributos morais de Deus. Então, o que significa? Significa justiça? Justiça, conformidade com o direito, vontade permanente de dar a cada um o que é seu, ato de dar ou atribuir a cada qual o que por direito lhe pertence, fazer justiça a alguém, faculdade de premiar ou punir segundo o direito. Então, a gente tem aí um exemplo, né? Uma ideia. E aí vai tendo essa ideia, né? Esse ensino, né? Do significado da justiça. Glória a Deus. Então, muito, muito importante isso, entender isso, glória a Deus, porque Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Por acaso Deus não fará justiça? Então, por que você fica duvidando? Por que você fica duvidando da justiça de Deus, da bondade de Deus, da justiça? Quer dizer, se você for ímpio, você vai receber segundo a sua impiedade. Se você for justo, você vai receber segundo a sua justiça. Se você for obediente, você vai receber segundo a sua obediência. Entendeu? Glórias a Deus. Aleluia. Aceita a glória. Então, se você receber segundo a justiça que você faz, então, glórias a Deus. Você está na justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo. E Deus não é injusto. De modo algum, de forma alguma, Deus é injusto. Então, ele é justo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Meus irmãos, amigos, Deus faz justiça. Então, o Senhor fará justiça, porque dele é a justiça. A verdadeira justiça, os homens sem Deus, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, o jovem sem Deus, a criança sem Deus, seja lá quem for, sem Deus, vai ser uma falsa justiça. Essa pessoa vai ser e vai fazer uma falsa justiça. Mas quando a gente fala de Deus, quando a gente falar de Deus, quando a gente falar, né, da justiça verdadeira, com respeito a Deus, tem a ver tudo com Deus, porque Deus é a própria justiça. Não tem injustiça nele. Então, os homens são os que fazem injustiça. Os homens são os que têm uma falsa justiça. E quando eles ditam ou eles assinam falsas leis, então é a justiça dos homens que está aí. Mas quando é a justiça de Deus, vão ser leis segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Não vão transgredir, né, a palavra de Deus.
porque Deus é um Deus justo. Então, se você foi ofendido, se você foi ferido, se você foi traído, seja lá o que for, confie na justiça de Deus. Não é que você vai clamar aí, vai estar, Senhor, por favor, eu quero que o Senhor, quer dizer, desculpa, eu quero que o Senhor faça punição, que o Senhor faça isso para essa pessoa que me feriu, que me traiu. Não, meus irmãos, não é bem assim. Você tem que perdoar do coração, de coração, né? Esse perdão verdadeiro que vem do coração, que vem verdadeiramente, né, do coração. Tem que perdoar, tem que ter esse coração limpo. Porque quem será aquele que subirá, né? Na presença de Deus, aquele que tem mãos limpas e que tem um coração limpo perante a presença de Deus. Então você não pode ter mágoa contra uma pessoa, ou você não pode ter, assim, tipo, rancor contra alguma pessoa. Você não pode ter esses sentimentos ruins que vão lhe levar, vão levar você a ser uma pessoa amarga, vão levar você a ser uma pessoa ruim, uma pessoa aborrecida, uma pessoa que quer trair, que quer pagar igual a todo mundo. Então, você não pode ter esses sentimentos ruins no seu coração, em seu coração. Porque o que vão fazer esses sentimentos ruins de aborrecimento, de fúria, né? De braveza, vai ficar bravo, hein? Você não vai querer perdoar. Então, Deus não quer isso para você. Isso vai afetar você mesmo. Isso vai lhe afetar. Você precisa perdoar, você precisa confiar na justiça de Deus. Tem uma pessoa que te pagou mal, deixa nas mãos de Deus. Não tente fazer uma coisa com as suas próprias mãos, porque isso vai te afastar de Deus. Isso vai te afetar. Vai te afetar e vai fazer com que você não fique com esse coração limpo. Vai fazer com que você não tenha uma vida justa perante o Senhor. Então tem que deixar para trás essa mágoa, esse rancor, esse sentimento ruim de querer se vingar, tomar vingança nas suas mãos. Deixa a vingança nas mãos do Senhor. Deus é que vai fazer tudo. Deixa tudo nas mãos de Deus, porque Ele fará justiça aos seus escolhidos. Deus, Ele é um Deus justo, Ele não falha. Deus não vai fazer uma coisa que vai falhar, ou uma coisa ruim, não, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo. Glórias a Deus. Então, fala assim, então, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Será mesmo que o Senhor achará essa fé na terra? Glória a Deus, quando Ele vier pelo seu povo, pela sua igreja, glórias a Deus. Será que o Senhor vai achar essa fé, essa justiça na gente? Então, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim no livro de Romanos, capítulo 12. Glórias a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 12. Eita, glória. Aleluia. Então, diz assim, o seguinte. Versículos 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Deus quer que nós fiquemos em paz com todos os homens, com todas as pessoas. Tá certo? Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Quer dizer, não tome a vingança nas tuas mãos. Não. Não tome a vingança nas tuas mãos, porque isso vai te fazer mal. Vai te fazer muito mal. E Deus não quer isso para você. Então, amados, mas dai lugar à ira.
Quer dizer, a ira de Deus, não a sua. Tem pessoas aí botando pra fora, né? A sua ira, descontando a sua ira em outras pessoas. O que outra pessoa te fez, você tá descontando, né? Em outra pessoa que não tem nada a ver, nem tem nada a ver com isso. E você tá, né? Botando essa ira nessa pessoa que é inocente, que não tem feito nada ruim, nada de mal pra você. E você tá aí descontando nessa pessoa. Então, é o tempo de você reconhecer que a ira não vai lhe fazer bem. Não vai lhe fazer bem de forma alguma. Então, é o tempo de reconhecer que a ira de Deus, né? A vingança é de Deus. E a ira de Deus, a justiça de Deus. Não estou falando que a justiça tem sempre a ver com ira. Mas deixa Deus fazer o que Ele quiser. Se Ele quer derramar ira, juízo, né? Vingança, isso toca a Ele. Nem toca a gente. Não é pra gente. Então, é pra Deus. A gente tem que deixar tudo nas mãos do Senhor. Então, isso cabe a Deus e não cabe a nós, tá? Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, a vingança é do Senhor, isso toca a Ele, cabe a Ele fazer, deixa nas mãos dEle, não fique preocupado, não fique aí ansioso, porque isso vai lhe fazer mal. É melhor ter sentimentos bons, não ruins, entendeu? Sentimentos de paz, o fruto do Espírito Santo, porque por enquanto você vê o Espírito Santo atuando, obrando, operando numa vida com os frutos do Espírito Santo, porém, do outro lado, você vê as obras da carne, que levam você à morte e à condenação, por enquanto que o fruto do Espírito Santo leva você à vida eterna, a ter essa comunhão com Deus. Então, muito importante reconhecer isso, glórias a Deus, aleluia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de Deus, não a sua própria ira, entendeu? Glória a Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu recompensarei. Por quê? Porque Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Não cabe a nós ficar culpando os outros, nem tendo, né, colocando, obtendo a ira, a vingança nas nossas mãos. Não tome a ira, nem a vingança nas suas próprias mãos. Sim, mas sim, deixe tudo nas mãos do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluias! Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluias! Glórias a Deus! Então, o que cabe a nós é esperar, aguardar no Senhor, porque Ele fará justiça, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, se você tem se guardado, se preservado, se conservado para Deus, se você tem feito a justiça, o que é justo, obediência, tem se conservado em santidade, em obediência, na senda antiga, na sã doutrina, e tem feito o que é reto perante os olhos do Senhor, não se preocupa não, fique tranquilo, porque Deus vai fazer justiça. Oh, glórias a Deus, abaixenda laia, eita glória. Deus fará justiça com os seus escolhidos, Deus fará justiça com o seu povo. Então, se o povo de Deus está passando pela perseguição, está passando, oh glórias a Deus, se o povo do Senhor, o povo de Deus, está passando pela perseguição, está passando por uma situação difícil, deixe tudo nas mãos de Deus, deixa tudo nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é justo, Ele pagará, Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Não tem de que temer, porque Deus Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo. Oh, glórias a Deus, aí tá glória, aleluia. Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados,
meus irmãos. Aleluia. Mas dai lugar à ira do Senhor, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus vai recompensar. Perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te traiu, aquele que te feriu. Perdoa, é tempo de perdoar, porque o Senhor fará justiça. Tá passando por uma situação difícil, deixa tudo nas mãos de Deus. Se preocupa não, porque Deus fará justiça. Deus, Ele é justo. Muitas vezes a gente se esquece da justiça de Deus, se esquece que Ele é justo, que Ele está coberto de justiça e que Ele é um Deus justo. Muitas vezes a gente se esquece disso. E muitas vezes a gente se encontra assim, igualzinho ao Daniel, igualzinho aos 3 hebreus, né? Aleluias. Vamos ver o que a palavra diz. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração. Ele assentou no seu coração. Será que você está sentando no seu coração? Isso mesmo? Não se contaminar. A gente não pode se contaminar com a porção do manjar do rei. Isso significa as coisas do mundo, os prazeres, os deleites do mundo. Eu preciso me preservar, me conservar. Eu não posso me contaminar. Nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Glórias a Deus. Então, de uma vez que eu assento no meu coração não me contaminar, aí vai vir o ataque, né? A luta, a perseguição, porque o diabo, ele não quer que você fique assim, sem se contaminar. Ele quer que você se contamine. Então, o diabo vai tentar de tudo, vai fazer de tudo para que a gente fique contaminando. Mas quando a gente coloca a sua vida nas mãos de Deus, depende de Deus, procura a presença de Deus, busca a presença de Deus na consagração, na obediência, na santificação, então é aí que Deus vai fazer justiça. Embora tenham pessoas me acusando falsamente, me caluniando, né? Tem pessoas caluniando, assim como fizeram com o José. Mas Deus fez justiça ao final. Então, o que valeu, que foi de mais valor? O que valeu mais? A acusação falsa que a mulher do Potifar fez, ou a justiça, a obediência do José, né? Do José. O que valeu mais? Com certeza a justiça, a obediência do José, porque ao final Deus recompensou ele, por enquanto ele se mantive, ele permaneceu justo, ele permaneceu obediente, fiel a Deus. As circunstâncias, as coisas que aconteceram não foram uma desculpa para ele se contaminar. E tem pessoas hoje que estão procurando alguma coisa, alguma desculpa para se contaminar. Não, é que foi bem difícil, foi bem difícil, o deserto que eu passei foi bem difícil, a aprovação, né? A tribulação, foi muito, muito difícil. Chega de desculpas, já basta, sabe? O porquê? Porque a palavra de Deus fala que quando a gente fica na presença de Deus, quando a gente procura não se contaminar, Deus vai fazer justiça e Deus vai preservar a gente, Deus vai guardar, Deus vai conservar. Glória a Deus. Então, o que aconteceu com o Daniel? Daniel capítulo 6. Glórias a Deus, aleluias. Porque Deus é um Deus justo. E a gente tem que ressaltar a santidade, a justiça de Deus. A gente tem que imitar isso, né? A gente tem que seguir essa justiça. Tem que seguir, né? A cada dia os passos do mestre. Ele é justo, eu devo ser justo também. Tem pessoas fazendo injustiça. E eles assistem à igreja, carregam a Bíblia, mas são injustos, fazem injustiça com o próximo. Então, se a gente imita Deus, se a gente quer seguir mesmo os passos do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa fazer o mesmo que Ele faz. Então, eu não posso fazer injustiça ao meu próximo, porque Deus vai me punir. Deus vai me corrigir. Então, Daniel, glória a Deus, aleluia.
Então, vamos ler capítulo 6, versículo 7, tá certo? Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam incriminar o Daniel. Porque Daniel era um homem justo, era um homem fiel, tinha a presença, a graça de Deus nele. Então, eles tinham inveja. E essa é a verdade. Então, e isso aconteceu. Mas o Daniel, ele se manteve firme, né? Ele se manteve firme, quer dizer. Ele se manteve na presença de Deus. E aqui no versículo, vamos ver aqui, no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, eles quiseram incriminar o Daniel, mas Deus fez justiça. Sim, resumindo a história, né? O que realmente aconteceu, como diz a Bíblia, né? Deus fez justiça. Ele fez justiça porque Daniel ele permaneceu. Ele se manteve firme perante a presença de Deus. Então, a gente vai ler agora versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nossa, o Deus da justiça. Deus sabia que o Daniel era inocente. Ele era inocente. Então, por isso e por essa razão, Deus livrou o Daniel. E na cova dos leões, Deus livrou ele e não permitiu que os leões fizessem alguma coisa contra ele, porque ele nenhum delito cometeu. Ele não fez nada de ruim. Ele era justo perante Deus. E quando a gente é justo, Deus faz justiça. Eu não estou dizendo que Deus não faz justiça sempre. O que eu falo é que quando a gente é justo, Deus vai trazer essa mesma justiça, no sentido de que
segundo a tua justiça, segundo tu és justo, ele vai te recompensar segundo essa justiça. Mas aqueles ímpios, como Deus é um Deus justo, ele não pode dar a recompensa dos justos para os ímpios, nem pode dar a recompensa dos ímpios para os justos. Entendeu? Ele não pode dar a recompensa dos ímpios para os justos, nem pode dar a recompensa dos justos para os ímpios, porque Deus, ele é justo. Então, cada um receberá segundo segundo as suas obras, segundo a sua vida, segundo o que cada pessoa é. Cada pessoa é, segundo cada pessoa é, assim vai receber. Então, glórias a Deus, aleluia. A gente vê a justiça de Deus manifestada nessas histórias bíblicas, muitas histórias bíblicas que a gente pode enxergar, né? A justiça de Deus pode a gente refletir como Deus fez justiça e ainda continua fazendo justiça hoje. Ele fez justiça com José, ele fez justiça com o Daniel, ele fez justiça com os 3 hebreus também. E se você vai ler no capítulo 3 do Daniel, você vai ver que eles não aceitaram adorar outro Deus ou uma estátua, nem outro Deus do que o seu Deus. Eles permaneceram fiel ao Deus de Israel. E embora eles foram ameaçados e tanta coisa aconteceu, eles não dobraram seus joelhos perante a estátua, mas perante o Deus vivo, e Deus livrou eles da fornalha. Oh, glórias a Deus! Dessa fornalha de fogo, né? Desse forno de fogo, Deus livrou eles desse fogo ardente, que não era o fogo de Deus, mas era um fogo que queria matar eles, né? O fogo terrenal. Mas Deus livrou eles, e aí mesmo vemos, a gente enxerga, né? Como Jesus foi manifestado. A quarta pessoa era Jesus mesmo. Porque ele é desde o princípio, né? Desde o começo. Então, glórias a Deus. É muito lindo enxergar isso, né? A gente enxerga isso, né? E Deus fez justiça também. Glórias a Deus, aleluia, eita glória. Deus fez justiça com Abraão, Deus fez justiça com o Ló, né? Deus fez justiça com Jó, Deus fez justiça com a Esther e todos os judeus naquele tempo. Deus fez justiça, glória a Deus, também no tempo da catividade, né? Babilônica. Muito importante entender isso, que Deus avisou, Deus deu a advertência e eles não responderam com obediência, né? Eles fizeram o que eles bem acharam certo e Deus corrigiu, puniu, derramou juízo neles, naquela nação de Judá, de Israel. Porque o que aconteceu? Eles foram desobedientes, eles desprezaram a lei do Senhor, eles desprezaram a justiça, eles desprezaram as palavras dos profetas, nesse caso do profeta Jeremias, que foi esse profeta. Tiveram outros profetas, mas o Jeremias foi assim, por dizer assim, tipo, o último profeta antes da catividade, e Deus falou, advertiu muitas vezes, não só pelo Jeremias, mas também por outros profetas, e eles não fizeram caso, eles não atenderam a voz de Deus, eles não ligaram a Deus, eles ligaram para suas próprias opiniões e para os profetas falsos. Então, a gente vê a justiça de Deus feita porque Deus advertiu. Eles não fizeram, eles não ligaram, eles não deram ouvido à voz de Deus. Então, Deus derramou juízo, porque essa é a justiça de Deus. Não é simplesmente que Deus fará justiça aos justos, também os ímpios, se não se arrependerem, eles vão receber segundo as suas obras, segundo as suas impiedades, segundo as iniquidades. Então, por isso a gente vê em Apocalipse, capítulo 2. Glórias a Deus, aleluia. 23, versículo 23, capítulo 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então Deus
vai dar a cada um segundo as suas obras, porque não tem quem engane a Deus. Ninguém pode enganar a Deus mesmo. Então, Deus é justo, Ele esquadrinha tudo, Ele sonda os corações. Jeremias capítulo 17, e nos versículos 9 ao 10, se eu não me engano. Isso mesmo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Oh, glória a Deus, aleluia, eita glória. Então, a gente vai ler agora alguns versículos que falam da justiça do Senhor, para assim a gente possa finalizar isso, né? Culminar com esse programa de hoje, para a glória de Deus. A gente vai ler também 1 Samuel, capítulo 26 e 23. Capítulo 26, versículo 23. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Oh, glórias a Deus. Cada um receberá segundo a sua justiça. Deuteronômio capítulo 32, versículo 36. Glórias a Deus. Porque o Senhor fará justiça. O Senhor fará justiça. Acredite nisso. Deus é bom. Deus é fiel. E Ele fará justiça. Oh, glórias a Deus. Ele vai julgar o mundo. Você sabia? Não simplesmente Ele vai preservar e recompensar os justos, mas também aqueles que não se arrependerem. Por isso, se você está ouvindo essa palavra e você não está caminhando segundo a vontade de Deus, segundo a santidade, você está na apostasia ou você nem tem conhecido a Deus, é tempo de vir para os pés de Jesus. Venha ao Senhor, isso é gratuito, né? Isso é gratuito, é de graça. Então, venha ao Senhor. Venha o Senhor, sabe por quê? Porque o tempo tá se acabando. Jesus vai voltar em breve, né? E Jesus vai voltar pela sua igreja, pelo seu povo. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se converter ao Senhor. Tempo de fazer essa reconciliação. É tempo de se voltar. Se você se afastou de Deus, é tempo de voltar a Deus. Volte para esse primeiro amor com Deus, para essa comunhão, para essa consagração. Porque o tempo está se acabando e o Senhor fará justiça ao mundo. Você sabe que quando a igreja quando a igreja seja arrebatada, vai vir a grande tribulação, e aí todos aqueles que não serviram ao Senhor, nem se arrependeram dos seus pecados, nem confessaram e se afastaram dos seus pecados, nem confessaram Jesus como o seu único e exclusivo Salvador, vão receber segundo as suas obras, e Deus vai julgar o mundo, e vai vir vão vir os juízos do Senhor, os juízos de Deus, segundo o Apocalipse fala na palavra de Deus. Os juízos de Deus vão vir, Deus vai fazer justiça, e também vai ter um tempo que Deus vai julgar a terra, Jesus vai julgar a terra, mas vão vir muitos juízos de Deus. Então, se você quer vida eterna e não ir para o inferno, mas para o céu, você quer ser recompensado de uma maneira, de um jeito bom, justo, segundo a sua justiça, então faça justiça, viva para Deus. Mas se você quer que Deus o recompense segundo sua injustiça, segundo sua impiedade, sua iniquidade, então eu deixo isso nas suas mãos. Mas Deus está falando para você, há tempo para que você se arrependa, para que você possa enxergar a verdade e não seja enganado, não continue sendo enganado pelos enganos do Satanás, né?
Então, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar a Deus, porque o mundo será julgado e os juízos de Deus virão. Deus vai pagar a cada um segundo a sua justiça. Então, faça justiça e não injustiça, porque se você faz injustiça, Deus permanece justo, e como Ele permanece justo, Ele vai pagar a você segundo a sua injustiça. Então, Deus não quer fazer isso para você, Ele não quer fazer isso para você. Então, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de voltar para esse primeiro amor com Deus. Então, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Oh, glórias a Deus. Para quem ele fará justiça? Para o seu povo. Então, pessoas estão falando, clamando e também reclamando que querem justiça, mas eles não fazem justiça, nem são mesmo amigos da justiça de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Glórias a Deus. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Esse é Jesus. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Então, Jó, capítulo 8. Deus é um bom Deus. Ele é um Deus bom, né? Ele é um Deus justo, ele é um Deus misericordioso. Então, também ele fez justiça a Jó. E muitos e muitas mais na Bíblia. Muitas mulheres, muitos homens, né? Receberam a justiça de Deus. Os apóstolos do Mestre também receberam a justiça de Deus, foram livrados de muitas coisas, né? Tudo vai acontecer na hora certa. Quando Deus queira que uma coisa aconteça com você, Ele vai permitir. Mas quando não é o seu tempo de morrer, de partir dessa terra, Deus vai livrar você. Se você é justo, é claro. Se Deus tem um propósito, tem marcado você e Ele não quer que você morra sem que esse propósito... Ele não quer que ninguém morra sem o propósito dele ser cumprido. Mas tem pessoas muito teimosas que não querem mesmo aceitar a vontade de Deus para as suas vidas. Jó capítulo 8, versículo 5 ao 7. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então, tem pessoas que querem que seu último estado cresça, né, em extremo, mas eles não vivem segundo a justiça de Deus, não buscam a Deus de madrugada, né, nem fazem essa consagração, nem vivem na consagração para Deus, para com Deus. Então, você não pode pedir uma coisa que você não está semeando. Como você quer colher se você não está semeando primeiro? E nesse sentido falo no espiritual, tá certo? Espiritualmente. Glórias a Deus. Então o Senhor fará justiça porque Ele é bom, Ele é fiel. Ele é um Deus justo, com certeza. Então perdoe. Perdoe aqueles que ofenderam você. Deixe tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai defender. Ele vai pelejar por você, tá certo? Ele vai fazer justiça. Não guarde, não fique com mágoa, não guarde mágoa no seu coração, rancor, irritação, não fique bravo, não. Tenha compaixão, tá certo? Tenha compaixão, tenha bondade, tenha o fruto do Espírito, que é amor, regozijo, paz, né? Vamos ler quais são os frutos, né, do Espírito Santo de Deus. No livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas, capítulo 5. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E versículos
A gente já leu o versículo 22 e 23. A gente vai ler agora versículos 24 e 25, 24 ao 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. Glórias a Deus pela sua palavra. Eita, glória. Se você tiver alguma petição de oração, pode deixar lá embaixo nos comentários. A gente vai estar orando, né? Glórias a Deus. Se tiver alguém me ouvindo que quiser aceitar, né, Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, pode deixar lá embaixo também, nos comentários. A gente, né, quer ajudar vocês. A gente quer ajudar muito você que está ouvindo essa palavra. Se você tiver caído, Deus pode te ajudar para que você possa se reerguer, possa se levantar. Em nome do Senhor Jesus. Não tem nada impossível para o Senhor. Seja lá a condição na qual você esteja, Deus pode te ajudar. Ele pode te levantar. Porque não tem nada impossível para o Senhor. Então, glórias a Deus. Louvado seja Deus. E a gente vai orar agora. Tá bom? Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, pelas vidas que estão ouvindo e que vão ouvir essa palavra. Toca nelas, meu Deus, toca nelas. Que o Senhor possa preencher cada uma dessas vidas. Que o Senhor quebre as cadeias em nome do Senhor Jesus. Faça a libertação aos cativos. Que o Senhor seja transformando vidas pelo poder da Tua palavra. Levantando os caídos, oh meu Deus. Que o Senhor seja transformando, libertando, oh meu Deus, restaurando, em nome do Senhor Jesus, porque não tem nada impossível para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Oh meu Deus, e aquele que crê vai ter obediência, santidade também. Vai agir segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Muito obrigada. Nos ajude a não guardar rancor, nem manter mágoa no coração, nem lembranças más, oh meu Pai, mas sim esquecer tudo que tem ferido a gente, perdoar e deixar tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é que vai se vingar, o Senhor é que vai fazer justiça, mas também não é que a gente vai desejar que o Senhor se vingue das pessoas, mas o Senhor vai fazer o que bem entender, porque se essa pessoa que me feriu, que feriu o meu irmão, a minha irmã, se arrepender, o Senhor quer perdoar essa pessoa, o Senhor vai fazer, porque o Senhor, quem que diz para o Senhor que tem que fazer? Ninguém. Então, a gente é ninguém para falar para o Senhor, para mandar para o Senhor alguma coisa a fazer, para mandar uma coisa para fazer, para o Senhor fazer. A gente não pode mandar o Senhor fazer alguma coisa, porque o Senhor sempre vai fazer o que o Senhor bem entender e o que o Senhor bem quiser, porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que faz. Então, mas a gente não pode, uma coisa é certa, que a gente não pode tomar a vingança nas mãos, mas sim deixar tudo nas mãos do Senhor. O Senhor fará justiça e o Senhor pagará a cada um segundo as suas obras, porque não tem nada impossível para Deus. Oh meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua presença, meu Deus. Eu te agradeço muito por me conceder a oportunidade e o privilégio de pregar a Tua palavra. Muito obrigada, me ajude a viver segundo ela, viver cada uma das palavras que eu prego, que eu digo pela minha boca, que eu falo pela minha boca, meu Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos. Peço pelos doentes que o Senhor seja sarando, curando os doentes, os feridos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja tirando os demônios fora dos corpos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor seja fazendo libertação aos cativos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja transformando as vidas e que o Senhor seja concedendo as petições dos meus irmãos segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia e a Tua verdade. Que o Senhor seja transformando as famílias, os casais, Pai, em nome do Senhor Jesus, a mocidade, as crianças, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e Tua honra, cada ministério que é Teu,
que está segundo a tua palavra, segundo a tua santidade, segundo essa doutrina. Preserve e conserve cada um deles, que não se corrompam, para a glória do Senhor. E tenha misericórdia das almas, tenha misericórdia, ó meu Pai, dessas almas perdidas, que possam alcançar salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o Senhor chegou nas nossas vidas, o Senhor chegue nessas vidas e possa transformar eles, cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço tudo isso e te dou graças ao meu Pai. Eu te dou graças, também te peço pelo Brasil, ó meu Pai, essa nação tão linda, Pai, tão abençoada pelo Senhor. Eu te peço, tenha misericórdia do Brasil. Ajude as igrejas lá, os ministérios, em nome do Senhor Jesus, as famílias, as pessoas lá, as almas. Te peço que o Senhor seja trazendo libertação que o Senhor venha trazendo libertação para o Brasil, que o Senhor seja, meu Pai, fazendo justiça, que o Senhor seja transformando vidas, alcançando as almas, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e honra também. Eu te peço pelo Portugal, pelo Moçambique, todas as nações, seja lá a língua que falarem, tanto as nações que falam espanhol, inglês, português, francês, italiano e todas as línguas, todas as nações dessa terra, eu te peço e as coloco nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a tua glória e tua honra, e que possam vir a conhecer o teu evangelho, a tua santidade, essa santificação, essa sã doutrina, para a tua glória, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Muito obrigada, Senhor, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, toda a glória, toda a honra é para Deus, porque só Ele merece e Ele não compartilha com ninguém. Só Ele merece a glória. Para a glória dEle é tudo. Todas as coisas são para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle, tudo é dEle e para a glória dEle. Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe todos vocês e fiquem na graça e na paz de Jesus. Lembrem-se que Jesus Cristo vai voltar em breve e sem santidade, sem paz e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus, que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, e será até a próxima. Tchau.